Pronto. Paz e graça a todos, né? A todos. Espero que todos estejam bem, né? Tal como eu estou. Antes de lermos, né? Preparei um discurso, mas pronto, são aqueles discursos mesmo, do Neves antes das exortações. Foi um longo tempo até chegar aqui e é uma honra imensa, né? Estar com os irmãos e poder exortar, né? No meio dos irmãos é uma honra, e mais do que honra, pronto, vou ver também às vezes, mais do que honra é a responsabilidade, né? É muita responsabilidade para uma pessoa, mas pronto, o Espírito Santo nos capacita para estarmos todos aqui, né? Não sou muito de ter temas, mas se fosse para ter um tema hoje, para partilharmos, seria o valor da fé, né? O valor da fé. Estive a conversar com alguns irmãos, não sobre o valor da fé, mas sobre a fé em si. Acho que conversei com o Celestino e o Marley. Mas acho que vamos também colocar aqui a pergunta mais tarde. E na nossa base, né, vai estar no livro, a primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro. Então, nós vamos só ler, né? Vamos parar. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão de sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Acho que até aqui é suficiente. E a base da nossa exortação, meditação de hoje estará nos versículos 6 e 7, né? Mas antes de tudo, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos instrua e fale conosco. Pai, ao tudo preparamos e ao longo da semana aconteceu muitas coisas que podem ter frustrado ou não, mas confio em Ti. Rogo o Teu Espírito Santo seja conosco, que nos acompanhe, fale a cada um de nós e trate do nosso coração em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Pronto, a epístola de Pedro, né, é uma daquelas que eu acho uma das epístolas muito importantes, sem desvalorizar as outras. Tem um valor muito fundo, até porque o Neves já falou um pouco sobre isso. Alguns irmãos já têm algumas exortações sobre alguns ensinos das epístolas de Pedro que são realmente muito boas, levam a muita meditação. A simplicidade como Pedro escreve, do tipo, leva a pessoa a olhar mesmo e a meditar muito nessas palavras, e não foi diferente comigo. Isso aconteceu já há algumas semanas, quando eu ia meditando as epístolas de Pedro. Foi tipo, estamos a ler a Bíblia toda, mas chega um tempo que estás a ler muito Antigo Testamento, tens que ir no Novo, e vais logo na primeira epístola de Pedro, encontras uma mensagem como essa e comparas a realidade atual, a nós, a nossa vida aqui. Eu ainda acho muito, mas muito pertinente, né? Olha que Pedro escreve assim, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, ou aos cristãos forasteiros, aos cristãos que tecnicamente por meio da perseguição, né? Alguns, quanto à perseguição, dizem que é por causa de Nero, né? Alguns aplicam a Nero a perseguição dos cristãos, a dispersão deles nessas todas as províncias citadas aí.
Mas a minha opinião pessoal, e concordo com algumas outras pessoas, dizem que não é muito por causa disso, o objetivo da carta. Ao longo da carta você vai vendo que as provações, as perseguições, as ofensas ou as injustiças que Pedro vai escrevendo não é um nível muito alto como aconteceu em Nero, mortes, mas é mais no contexto mesmo social, como é que nos comportamos quando estamos socialmente desenvolvidos, né? Então, eu sou dessa opinião também, mas a ideia é mesmo essa, né? É Pedro primeiro lembrá-los que são forasteiros na cidade, na terra em que eles estão, e trazendo a imagem de que também nós, como cristãos, somos peregrinos. E é meio curioso e importante refletirmos como é que os irmãos primitivos conduziam as suas vidas. É que eles tinham realmente em mente de que eram peregrinos e que a pátria deles não era aqui. E eram movidos nisso. Ou seja, todo o comportamento que eles tinham, da maneira que eles se comportavam, a interação social com os outros, o modo de ver Deus, o modo de provação da fé, tudo isso era movido com o pensamento de que somos peregrinos. E a ideia é essa mesmo, é Pedro. E aí Pedro faz isso mesmo muito bem, né? Aplica isso muito bem. Vocês são forasteiros nessas cidades e não esqueçam que também como cristão, vós sois peregrinos. Então, a maneira como tem que se comportar tem que ser como cidadãos do reino dos céus, tecnicamente, né? Para não dar muita volta nisso. Essa é a ideia. E o curioso é que, tipo, você vai ver isso, vai comparar com o contexto atual, né? A questão de sermos forasteiros, sermos peregrinos na terra é meio que indiferente. Quase ninguém ou quase nenhum cristão realmente nota, realmente diz, não, eu sou peregrino, a minha pátria não é mesmo aqui. Eu não vivo cá, né? Vivo cá, mas não sou de cá. E a maneira como tenho que me mover tem que ser segundo os mandamentos, as ordens do reino a que eu me submeto, que é o reino de Deus. E geralmente, digo nós, não busco outras interpretações ou outras denominações, digo, geralmente como vivemos e nos movemos é totalmente indiferente a isso. Parece que somos mais cidadãos angolanos do que propriamente cidadãos do reino dos céus. Isso nota-se claramente pela maneira como temos nos comportado, pela maneira como temos agido segundo algumas circunstâncias. E é que Pedro vai falar isso, né? O valor da nossa fé, né? Que vamos desenvolver mais em frente. Pronto. Bendito. E outra coisa, a questão do peregrino não está só em você não ser cidadão desse reino. É que existe um reino, na verdade. E Pedro vai ser muito específico em falar como é esse reino e o que é esse reino, né? E como devemos nos comportar por causa desse reino. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Ou seja, ele para já vai falar assim, nesse reino que por agora não estamos, e é pela fé, né, que vivemos por ela agora, esse reino traz uma esperança viva. Né? E é do tipo, teve uma pregação quando eu estava a preparar isso, aquela tipo, tens que pegar temas baseados nesse, né? E curiosamente nos áudios que eu tenho da comunidade, teve uma da irmã Sandra, a esperança da ressurreição. Ela deu exemplos assim, do tipo, as pessoas geralmente à beira da morte ou doentes dizem que aqui mesmo a minha única esperança é dormir, é morrer. Se eu morrer, parece que a dor realmente vai parar. Se eu morrer do tipo, não adianta mesmo, tenho que morrer mesmo só, porque senão se eu continuar, seu sofrimento é demais. Alguns até não precisam ficar doentes, é mesmo as circunstâncias da vida, né? Algumas frustrações, uns acabam por se enforcar, pensando que a morte é a solução, ou é o descanso, só que na realidade não. O que Pedro vem nos instruir é que existe uma viva esperança. Uma esperança do outro reino, uma esperança de uma outra vida após essa vida, né? Uma outra esperança que existe. E notamos claramente que nós somos movidos não por essa viva esperança. Parece que, vamos parafrasear assim, nós não temos realmente esperança. E se temos esperança nesse reino, em que Pedro, por exemplo, vai apontar, não, eu tenho esperança no ponto, tenho esperança em Luanda, tenho esperança nos meus estudos, porque nós somos como fora o tio Afonso, somos uma comunidade composta por vários jovens em que
como respondeu o tio Afonso, a responsabilidade nos deixa velhos. É que a responsabilidade é tanta que você fica assim, fogo, não, estou a crescer, preciso fazer alguma coisa, estou a crescer, não, mas nós estamos a namorar. É complicado, estou a crescer. E o pior é que vem isso, né? Nós deixamos a esperança viva do reino de Deus para nos apegarmos a uma esperança nossa, da nossa própria responsabilidade. Ou seja, estou a namorar, preciso fazer alguma coisa para o namoro. Como o Ney vai falando, você precisa ser homem. Tipo, está mesmo a te empurrar. Você precisa ser homem. Você fica em casa, fogo, preciso ser homem. Como ser homem? Isso, aquilo. Traçar objetivos. E geralmente nós quando traçamos objetivos que não estão diretamente ligadas ao reino de Deus, não estão diretamente ligadas à obra de Cristo, à pessoa de Jesus Cristo, a gente se move nisso e se esquece da viva esperança que temos pela ressurreição de Jesus Cristo. Isso na verdade é, pelo menos essa parte, é algo que se fosse para exortar e que estamos a exortar, é dizer aos irmãos que realmente temos uma esperança viva. E essa esperança viva não é vazia. E a palavra viva vem por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Não é viva só porque é viva porque alguém realmente morreu e depois ressuscitou. Daí ser a esperança viva. E temos que nos mover nisso. E essa esperança viva, né? Essa esperança viva, vamos só continuar. A esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder, mediante a fé para a salvação preparada a relevar-se no último dia. Essa esperança viva, essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, tem um estilo de vida que se precisa adotar. Nós como forasteiros, né? E tá bom, a tua pátria, né? Minha pátria, uns acreditam, né, que é nos céus, outros que é aqui na terra, o Neves diz que é aqui na terra, Bujac diz que é lá nos céus. Independentemente do lugar, né? Vamos só já esperar naquele dia. Independentemente do lugar, se for na terra ou se for no céu, o ponto aqui não é muito isso, não vamos discutir essas questões teológicas, mas a questão é que todos concordamos que essa esperança existe, que esse reino existe e que nós estamos a nos mover para ele ou ele está a se mover para nós, né? Dependendo já de como interpretamos isso. E essa herança incorruptível, como já disse antes, tem um estilo de vida que a gente precisa adotar, né? Que daí vai sair o tema, o valor da fé. Essa herança imarcessível, essas palavras de João Ferreira da Almeida, imarcessível, reservada nos seus para os outros, que são os guardados. E olha, tipo, sinceramente eu aprendi a olhar para as escrituras de uma maneira muito mais do que está escrito e crer do que propriamente de uma outra maneira, né? Olha o que Pedro vai falar. Para além de termos essa esperança viva, né, e uma herança incorruptível, nós, peregrinos, que devemos viver como peregrinos, somos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, se estamos aí a caminho desse reino, o reino está a ter conosco. Independentemente disso, se nós vivemos com essa mentalidade, com essa esperança, e vivemos como forasteiros e peregrinos que somos, Deus nos protege. Deus nos guarda pelo seu poder. Isso é uma verdade. Nem podemos aqui não saber desenvolver, né? Mas creio eu daqui a alguns anos podemos desenvolver esse tópico guardados pelo poder de Deus, né? Mas pronto, a ideia mesmo é essa, é que se realmente vivermos como peregrinos, adotarmos o estilo de vida como peregrinos, Deus, pelo seu poder, nos guarda, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último dia, né? Que tecnicamente tem mais a ver com glorificação e tudo mais. Mas vamos, nisso exultais, é aqui que realmente eu acho que, né, a nossa gestão começa, né? Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo seja necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunte louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas querendo exultar com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nisso exultais, nessa esperança viva, nessa herança incorruptível, pronto, nessa herança incorruptível, né, reservada nos céus, né? Nisso exultamos. Olha, e quando vi nisso exultar, tipo, João Ferreira da Almeida, qual é a ideia? Exultais é o quê? É que você vai ver que exultais é alegrar-se. E mais do que alegrar-se, é mesmo festejar.
né? Mais do que alegrar, é mesmo festejar. E o pior é que você vai ver, né? No contexto mesmo angolano, vamos expandir mais. Nós somos questão muito tristes, somos muito melancólicos. Isso vai se produzir nos conteúdos que fazemos, nas nossas orações, nos nossos temas pregados nos púlpitos, ou aqui mesmo na nossa mesa, né? Pronto. É do tipo, você nota, por exemplo, eu puxei a ver já a imagem do Manoel Mussongo, né? Para quem ouve Manoel Mussongo, como o Celestino diz, os sons dele são muito melancólicos. É que parece que, né, Deus só nos atende melhor, baseado em bem-aventurados aqueles que choram e serão consolados, quando a gente está realmente tristes. Mas só que Pedro não nos ensina isso. Pedro diz, olha, embora sendo forasteiros, aplicando já, embora nós sermos peregrinos, se necessário passaremos por algumas provações. Se necessário passaremos, e eu creio que é necessário, né? Se necessário, pronto. Vamos só crer que já está aí, né? Se necessário passaremos mesmo por essas provações, e passaremos. Mas a questão é, não é por passardes por essas provações que você tem motivo para ficar triste. Não é por te ofenderem, não é por vamos falar assim, né? Por ofenderem a cruz de Cristo, ou a tua cruz que estás a carregar, te chamarem um nome, te chamarem, sei lá, um cristão santo dos santos, que sente mais santo, para você ficar triste e orar como se fosse o último pecador, como todo mundo agora quer copiar Paulo, não sou o pior dos pecadores. Não é por isso, isso não é motivo. Independentemente, né? Tipo, por exemplo, estamos a ser perseguidos para os que trabalham, né? Geralmente nós, vou falar do nosso trabalho, tipo que eu trabalho, né? Mas pronto. Normalmente, são mesmo nessas áreas como trabalho, faculdade, principalmente casa, que a gente passa a maior parte das nossas provações, né? E o valor da nossa fé, que é já a base do nosso tema, vai ser visto da maneira que encaramos essas perseguições, essas provas. Aí sim vai se notar o valor da nossa fé. E o Pedro, olha, curioso até, Pedro vai falar que o valor da nossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível. É? Até engraçado. Ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Pronto, vamos ficar aqui. Pedro fala, tá vendo, vós cristãos, vós forasteiros, vós que tens uma esperança viva, uma herança incorruptível, que sois guardados pelo poder de Deus, tenham uma fé com valor, ou seja, a vossa fé tem um valor mais precioso que o ouro perecível. Pronto, o ouro naquela altura era a moeda, né? A moeda da moda. Aqui nós, tipo, já temos o dólar, né? Tipo, Pedro, no século XXI, nos fala, tá vendo, vossa fé vale mais do que o dólar, que todo mundo anda atrás. Para não falar dólar, vale mais do que o dinheiro. Euro, qualquer tipo, vale mais. E a questão você fica assim, mas Pedro, calma aí. Você está a falar que a minha fé vale mais do que isso, mas olha, do jeito que eu vivo a minha fé. Eu sou aquele que se o irmão vier, como fala, não, vou descer da cruz, né? Se o irmão vier e tocar na minha mãe, e ao longo do tempo você vai aprender que as perseguições, normalmente, as provas da fé, normalmente, nem sempre estão ligadas diretamente a ti. Pode ser que alguém vem e ofende a nossa mãe, a maneira como agimos, como manifestamos a justiça de Deus nessas situações, né? E Pedro vai falar assim, não, vossa fé tem mais valor do que isso. Mas a questão é, calma aí, Pedro, como é que a minha fé vai ter mais valor do que o dinheiro? A minha fé vai ter mais valor do que o dólar ou o ouro se eu me comporto de uma maneira do tipo que a minha fé é desvalorizada? Porque a questão é, a fé em Cristo, a fidelidade, a confiança em Cristo produz a vida de Cristo em nós. Cristo é compassivo, nós também temos que ser compassivos. Essa é a lógica. A questão é, o valor da nossa fé tem que ser isso, é imitar em todas as circunstâncias Cristo. E alguém vem vamos colocar só já a aprovação, porque a mente já não está processando nenhum exemplo. E nos prova de alguma maneira, a gente acaba por agir como Pedro, por exemplo. Pedro é um exemplo prático, mas vamos chegar lá no Pedro. Como Pedro, por exemplo, negar Jesus. A questão é, mas, Pedro, você mesmo que está a escrever, você está a escrever que a fé tem mais valor que o ouro. A nossa fé tem mais valor que o ouro, mas você se comporta da maneira que estás a lhe negar. Será que o valor, ou seja, o valor é mesmo isso? Tipo, é negar. O valor da nossa fé está em negar. O valor da nossa fé está em ofender. O valor da nossa fé está em agredir. O valor da nossa fé está em quando alguém faz alguma coisa diretamente para nós e dizer, não, vamos descer da cruz, como se nunca tivéssemos sido pregados ou como se nunca fomos pregados.
Como a Sandra vai falar, aqueles que realmente dizem vou descer da cruz e realmente descem é porque nunca foi pregado. Isso é um fato, isso é uma realidade. A questão é, a pergunta seria então, o valor da fé é isso? Está baseado nisso? Só que não, você vai ver, ao ler, Pedro é claro em falar, e essa é a minha opinião pessoal, né? Não sei se os irmãos concordam, que o valor da nossa fé não está em nós, a princípio. O valor da nossa fé não está em nós, está em Cristo. Porque Ele é o nosso modelo. Porque Ele é... Pronto, fica só já um modelo para não buscar uma palavra bem distante. Porque Ele é o nosso modelo de vida. É pela ressurreição dEle que nós hoje temos vida em Cristo Jesus. É pela ressurreição dEle que nós hoje conseguimos estar no lugar santo dos santos. Ter comunhão com o Pai. Então, ao todo é Pedro, né? Do jeito que eu entendo, é Pedro a falar, não, calma aí. Se nós basearmos nesse campo que o valor da nossa fé está nas nossas obras e todos nós falhamos, eu ainda acho que essa fé é uma fé precária, é uma fé que falha toda hora. Então não tem valor algum, porque dólar não falha, dinheiro falha quê? É um ditado comum é que o dinheiro fala todas as línguas, né? Pronto, se o dinheiro fala todas as línguas, a fé em Cristo Jesus tinha que ter, que não tinha que ter mais poder, não tinha que ser mais valoroso do que o dinheiro. Então isso me dá a entender que o valor da nossa fé não está em nós, porque se dependesse realmente de nós, tal como Pedro negaremos Jesus, e nós negamos Jesus sim até hoje, pelas nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então o valor da nossa fé não está nisso, tem em Cristo Jesus. Mas vamos voltar, pronto. Nisso exultais, né? No presente e por breve tempo sendo necessário ser conhecidos por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor. A questão é, os objetivos dessas mesmas provações, o objetivo de tudo quanto que passamos, né, que é para testar o valor da nossa fé, qual é o valor disso? Qual é o objetivo? É Pedro em falar, estás a ver, quando cada vez que nós passarmos por várias provações, não fiquem tristes, né? Não fiquem tristes, exultem, alegrem-se nisso. E alegrar não é rir, né? Como todos nós interpretamos, fiquem a rir, não é isso, vão chamar de maluco. Não ri, alegre-se nisso, né? Só não fica muito, não se deixa levar pela tristeza. Por quê? Porque essa aprovação, se você realmente passar, essa aprovação será, como é que está escrito aqui? Ou seja, será redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É que é Pedro a falar, tá vendo a forma que nós vivemos, revela isso, revela a glória. A forma que nós vivemos revela o louvor que temos por Cristo Jesus. A forma que nós vivemos glorifica, glorifica o Pai em Cristo. É Pedro a nos instruir isso. E é isso que, pelo menos, estou a tentar aqui a trazer à luz aos irmãos, que independentemente do que passamos, seja no trabalho, seja na escola, seja aqui entre os irmãos, independentemente do que passamos, não é motivo para ficarmos tristes. Primeiro porque temos uma herança. Fogo não estou a conseguir trabalhar, não estou a conseguir estudar, vou me associar com o Timba Robótica, cantar, quero minha bênção. Não é necessário. Não é, a questão é, pronto, a bênção pode vir ou não, Deus é soberano para dar ou não, né? Pronto, mas essa é uma questão boa polêmica, os irmãos vão meter marcos, se perdidos com fé, Deus vos dará. Mas pronto, teu irmão me matasse no Facebook. Mas pronto, a ideia é mesmo essa, né? É mesmo essa, mas vamos continuar. E essa ideia do valor da fé não é só, né? Não é só Pedro que introduz, né? Até Tiago introduz, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende, por motivo de toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É Tiago aqui a tentar mais, como é que eu posso falar? Simplificar ou explicar as palavras redundantes em louvor e glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai falar que resulta, né, como é que está escrito mesmo? Passar várias provações, produz perseverança. A gente continua mais firmes do que antes, do que passamos, né? É do tipo, se eu ofendo alguém, o irmão me ofende, eu ofendo de volta, eu vou para casa e me arrependo, tal como Pedro. Como o Zé Punen vai falar, precisamos aprender com as nossas falhas. E quando a gente aprende com as nossas falhas, a gente podemos falar assim de um nível para outro.
Ou seja, se alguém, porventura, algum dia vier nos ofender novamente, a gente com a experiência da falha anterior não pode mais ofender. Isso é perseverança, isso é a produção da perseverança que vem por meio da aprovação. E essa é a mensagem, né? A ideia é, irmãos, o fato de serem provados, como muitos atentam, como muitos dizem, não quer dizer que você tem pecado. Não quer dizer que você tem algum problema, tipo, não estou a trabalhar, tipo, Deus mesmo, me deu as costas. A questão até não é essa. É Tiago e Pedro a falar, talvez quando vocês estiverem a passar nisso, exultai, fiquem alegres, porque realmente a vossa fé está a ser provada. E quando a nossa fé é provada, precisa realmente mostrar o valor que ela tem. E qual é o valor? Ela é mais preciosa do que o ouro. É mais preciosa do que o dólar. E a questão que eu faço para os irmãos é, no decorrer da nossa vida toda, na nossa conversão, né? E em como temos nos socializado com os irmãos, temos perseverado nisso. Temos dado o devido valor que a nossa fé tem. Não é tipo, no nosso... E Angola, nós vamos falar, estamos em Angola. E eu estava assim a processar. Quando nós vamos tratar bilhete, encontramos uma bicha assim enorme. Nós somos os primeiros a corromper. Nós somos os primeiros a falar, não fica burro no teu país. Essa é a nossa dica. Quer dizer, eu também concordo, né? Não fica burro no teu país. Mas não é para ser corrupto. Não é que já encontramos uma fila enorme. Fogo, não. E eu ficar a me perguntar, para não ser legalista, porque acusam as pessoas que fazem essa pergunta de legalista. Se fosse Jesus, né? Corromperia para passar a ser primeiro? Corromperia? Mentira, né? E tem uma história bem caricata sobre mentira. Teve uma vez que você exortou sobre mentira. Lembra? Lá mesmo. No tempo da Covid, hoje não era já um mais malandro que não andava com máscara. Tem que olhar, né? Mas pronto, vou olhar daqui a pouco. Ela do tipo... Eu sei quando tá andando com máscara. Não vou abusar o leão, não vou no caminho dos polícia. Vamos no meus caminhos, que eu sei que polícia não passa. Ela voltar com o Marley. Voltar com o Marley e o Mutombe. Simba, voltar com o Marley. Marley, não, vamos mesmo daqui. Marley tem polícia. Vamos mesmo daqui, meu puto, não tem medo, não fica burro no teu país. Marley, tem polícia. Não, vamos, só estás comigo. Estás comigo? Estou contigo, estou com Deus. Vamos lá, vamos bazar. Fomos. Nós olhamos mesmo um pai. Você, vem. Eu já no caminho. Isso é até engraçado, né? Mas o pior é que eu creio que, tal como Jesus foi tentado, a gente é tentado todo momento. E o pior é que eu fui tentado exatamente naquilo que eu acabei de ouvir sobre mentira. Ele está a passar, fala que deixaste cair máscara, fala que não sei se quer da máscara. Você está aí, do outro lado, tipo aquele anjo dos bonecos, né? Vem, não, você está a ouvir pregação agora sobre mentira, fala a verdade. Quem fala a verdade não é castigo, mas não é bem assim. Cheguei, jovem, a máscara. Aquele tipo, boca tá a falar por si, cota, deixei cair a máscara. Ele boca, deixei cair a máscara. Eu tipo, cota, deixei cair a máscara. Cota me olha. É tipo, eu falar mentira pensando que ia me safar. Ela está a rir. Eu passar mentira pensando que ia me safar, mas na verdade não me safei. O Cota meteu dentro, tipo, olhei, Marley, você que me meteu nisso. Eu aqui não estou dinheiro para pagar. Minha velha está a fazer galeta, não estou dinheiro para pagar. E eu, pronto, Marley foi, começaram a conversar. E o pior é que aquele momento foi quase o momento que Pedro passou, né? Aquele coletão mesmo sentado na cadeira dos polícias aí. Eu assim me refleti, calma aí, você acabou de ouvir agora, há uns instantes, uma meditação sobre a mentira. Né? Uma meditação sobre a mentira. Jesus em claro nos ensina, bem-aventurados são aqueles que não só ouvem, né? Não só ouvem essa palavra, mas praticam. Melhor é praticar do que só ouvir. Sejamos praticantes, exortamos isso. E exortamos sempre isso. E aí eu estava assim a me refletir sobre essas coisas do tipo, calma aí. Como é que eu vou dar o devido valor que a minha fé em que Jesus tem, se eu, dependendo da circunstância, me comporto de maneiras diferentes? Manifesto injustiças em momentos que eu tenho que manifestar justiça. E manifesto a justiça humana no momento que eu tenho que manifestar a justiça divina. E aí essa história é engraçada. E o pior é que, pronto, Marley prometeu mesmo, né? Me salvou.
Me tirou daí, falou com os seguranças, os polícias, é para Putubaça, basei. Mas só que aquele, estás aí, estás a refletir mesmo. Calma aí, o que é que você acabou de fazer? Esse é o devido valor que a tua fé tem. Quer dizer, a tua herança viva, baseada na vida de alguém, que é Jesus, que veio, morreu, não só antes de morrer, sofreu. Antes de sofrer, se fez carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E não só ressuscitou, visitou os seus discípulos incrédulos, conversou com ele, mostrou mesmo, está aqui. E esse é o devido valor que eu estou a dar à minha fé. E aí essas histórias, quando comentamos como testemunho, soa meio engraçado, mas no momento não. Mas também não estou a falar que precisamos ser perfeitinhos, né? Que precisamos toda hora... mas também não estou a falar que precisamos pecar. A questão é, se falharmos, que aprendamos com as nossas falhas. Mas ao todo a nossa mentalidade não é que não, eu vou falhar algum dia. Não, a questão é olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhamos para Ele, olhamos para a promessa que temos, olhamos para a herança que temos, antes de nos comportarmos de maneira indevida. É Pedro aqui a falar, se vocês, o que vale sofrer por injustiça? Né? Mais em frente, né? Para não chegarmos, o que vale sofrer por injustiça? E a gente acaba mesmo por sofrer assim. É que do tipo, a gente corrompe nas filas, até nos hospitais. Minha mãe já corrompeu nos hospitais para me atender, né? Até nos hospitais a gente corrompe e acaba não sendo atendido. O que vale? Perder esse todo dia que puderes comprar alguma coisa para ti ou para os outros, para corromper, o que é que vale isso? E aí, creio que os irmãos, né, mais do que a parte engraçada que tivemos aqui, que foi muito engraçada, é refletirmos sobre essas coisas e aplicarmos em nossas vidas, tanto nos estudos, tanto nos estudos, digo eu que estudo, e o Celestino e alguns de nós, e no trabalho, na nossa vida em si, em casa, o devido valor que temos dado à nossa fé em Cristo Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus é uma fé santa, temos sido santos. A fé em Cristo Jesus é uma fé pura, temos sido puros. E quando falo puro, não estou a falar em questão de corpo, eu usar minha camisa da Versace, preto, bonito, não é isso. Pronto, também não é minha, mas... Não é isso, não é isso, é a questão da consciência. Se temos tornado a nossa consciência limpa, ou isso tem sido um exercício diário na nossa vida, tornar a nossa consciência limpa em Cristo Jesus. Não só limpa, né? Porque alguém se vai ouvir, não, manter a consciência limpa do irmão novo, do MM. A pessoa pode muito bem, porque minha consciência é limpa. Cristiano Ronaldo, eu derreti uma bola de ouro para os meninos pobres, né? Que a minha consciência está limpa. A questão não está nisso, a tua consciência está limpa. Em Cristo Jesus, olhando para Cristo, você consegue notar que a tua consciência está limpa. Então, é nisso, nesses exercícios que precisamos passar a fazer. E quanto, para não levarmos muito tempo, quanto ao valor da fé, não é um tema por agora assim, novo. É algo que Deus já havia feito desde o Antigo Testamento. Todos, inclusivamente ou exclusivamente, sei lá qual é a palavra, mas todos foram provados. O valor da fé de todas as personagens, de todas as pessoas, de todos os irmãos da Bíblia foram provados. Tanto dos justos, tanto dos injustos. Pois só existe justos e injustos. Se passarmos por uma provação, é que vamos saber não, se você realmente é justo ou não. Né? Fora o processo de justificação, que é mais outra polêmica. Mas pronto, essa é a ideia. E quero aqui ressaltar só 3, né? Para não levar muito tempo. 3. O valor da fé no Israel no deserto. Né? Pronto, vamos em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, né? 8 até... Não, isso não é Deuteronômio. A 4, né? Deuteronômio 8, 1 a 4. Cuidais de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Pronto, vamos parar aqui. Essa é a ideia. A ideia do valor da fé. Vamos falar em Israel, só da opinião que Israel não precisava passar 40 anos. Não sei os irmãos. Mas para não falar que não era plano de Deus, como se eu fosse secretário de Deus, é falar que não era necessário passar por 40 anos. Não era necessário. A questão, a pergunta seria, tá bom, e os 40 anos foi por quê? De um lado você vai ver o povo, ouve Deus, sim Senhor, de tudo quanto falardes, assim. Quando o Senhor vai pedir, não, contribuição para a construção do tabernáculo, dinheiro Senhor, está aqui tudo que temos, até passou, porque é dinheiro, é material, passa. Mas quando era coisa do coração, é Arão, levanta-nos um bezerro. Porque Moisés foi, não sabemos quando ele volta. Arão, Moisés, temos fome. No Egito, a gente tinha frango. No Egito, a gente tinha boa comida. Aqui, estás a nos matar com fome. E pior é que a gente realmente se comporta assim, sabe? Isso é para a igreja pentecostal, porque eu realmente frequento lá muito. Quanto à dispensação de dinheiro, quanto à dispensação do lado físico, do lado material que toda a gente consegue ver. Somos os primeiros. Irmão, tem uma campanha de evangelização. Fogo. Pronto, a campanha de evangelização é boa, mas sabe o que acaba sendo uma motivação? É que os irmãos vão, não, irmão, tem que me ver, a me tirarem foto com aquela placa Jesus te salva. Eu tenho que ir lá, irmão, tem que ver, não, realmente eu estou a pregar. E realmente algumas vezes nós nos comportamos assim, né? Nós somos, na maioria, não denominacionais, mas também nos comportamos assim. Não precisa realmente contribuirmos com dinheiro, mas é a motivação pelo qual fazemos as coisas. É tal como Israel no deserto falar, Moisés, nós comíamos bem lá, mas agora estamos aqui. Qual é a tua ideia? Vai nos matar com fome. Então, essa é a ideia do valor da fé. A ideia do valor da fé, se passarmos por provações, não é porque Deus não nos gosta, quer nos matar, é para nos humilhar. É para matar o nosso eu. O nosso ego que existe, o eu que ainda existe em nós e que existe realmente em nós. É para ser morto. Essa é a ideia, essa é a essência do valor da fé. Nem guardamos aquilo que Deus nos ensinou. Porque, né, vai falar assim, melhor, deixou fome, te sustentou do maná e tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Para te dar entendimento que não é só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá um homem. A aprovação é para isso, o valor da nossa fé é para isso. Independentemente das circunstâncias que passamos, não é por aquilo que vivemos, não é por isso. Não é, e o pior é que até Jesus passou por isso, né? O pior não é pior, né? É que Jesus passou por isso. Né? Para não dar muita volta, eu não gosto de fazer 1 hora, não sou Celestino, nem Marley. Vamos, valor da fé, é sério, os irmãos podem ler um pouco mais, vão entender, eu não sei, aqui é Neves, 40 minutos. Ai, Cristo. Não, valor da fé de Jesus. Vamos, Mateus 4, né? Mateus 4. Todos nós conhecemos, acho que, todos nós conhecemos essa narrativa de Mateus 4, quando Jesus foi levado a ser tentado, né? Só para dizer que isso não é a única tentação que Jesus passou, né? Como muita gente acha, creio que ninguém acha isso. Não é a única tentação que Jesus passou, nem tampouco foi o único momento que Jesus foi provado. O valor valor da fé de Jesus. Eu tive que puxar alguns irmãos para ver mesmo se era verdade, para não falar que é irmão heresia. Eu perguntei, puxei alguns irmãos se realmente Jesus teve fé em Deus ou teve fé no Pai. E aí, graças à resposta de alguns irmãos, dá mesmo a se entender que realmente Jesus teve fé no Pai. A questão da fé, fidelidade, obedeceu. E obedeceu e Filipenses diz que ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. Essa narrativa, né? Jesus, então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se és filho de Deus,
Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sentarão nas suas mãos, mas não para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei se postado me adorares. Então Jesus responde: retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás cultos. Pronto, essas três respostas, não vou falar que foram a base, afirmando objetivamente, mas Jesus viveu em base dessas três respostas. Jesus realmente viveu do não só o pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus realmente viveu que não tentarás o Senhor teu Deus, e Jesus realmente viveu ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A vida toda de Jesus passou a isso. Isso é obediência, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus realmente também passou por esse processo que todos nós nos crucificamos, nos matamos, nos mortificamos e fazemos até campanhas de orações da universal que não dá certo. É totalmente desnecessário, coisa que a gente devia olhar e engrandecer, porque realmente redunda em glória e louvor na revelação de Cristo, na igreja, nas nossas vidas. A gente tende sempre a olhar e a se entristecer muito por isso. Só que Jesus também passou por isso. Diferente de Israel, que precisou de 40 anos, e ali até seriam mais, se calhar foi por misericórdia de Deus que foi só 40 anos. Precisou de 40 anos para entender isso. Para entender que está vendo essa peregrinação, nós nessa peregrinação, Cristo precisa ser revelado em vocês. Cristo precisa ser revelado na nossa igreja, aqui na terra. É que não adianta você esperar a revelação de Cristo lá nos céus. Aqui está, há irmãos que perguntam sempre assim, né? Nós temos uma fé eterna, né? Pronto, vivemos para a eternidade. Como temos vivido a eternidade? Eu antigamente não entendi essa pergunta. Mas a questão é olharmos e perguntarmos o que é que vai se praticar na eternidade. Um exemplo, a eternidade vai se conversar com o Senhor. E a conversa com o Senhor, para nós aqui na terra, é oração. A questão é, aqui na terra você não ora. Qual é a necessidade que você vai ter em ir para a eternidade? Se você aqui não ora, não conversa com Ele. Lá vai se conversar com Ele o quê? Como? Vais começar da onde? A questão é, adoração, estilo de vida. Né? Um espírito renovado pela fé em Cristo. O teu não é. Na eternidade vais fazer o quê? Pelo menos na eternidade com Deus. Vais fazer o quê? Se o teu espírito não é renovado. E a ideia mesmo é essa. É sermos, como Paulo vai escrever, temos a história de Israel. Israel falhou e temos ela como exemplo. E o pior é que a gente olha isso e condena a primeira instância. Sem esquecer que a gente faz exatamente os mesmos. Só que a grande diferença é que uns são assim bem pequenininhos, que a gente não consegue ver. Estava aquelas pequenas mentirinhas que a gente mesmo não consegue ver. Mesmo quando a gente se reúne aqui, os desejos que vão subir no nosso coração, que a gente nem consegue controlar, que isso é um grande problema. O problema não é o desejo subir, é o desejo de controlar. Que a gente nem consegue controlar esses desejos. Então, essa é a ideia. Sermos como Jesus. Jesus, a fé dele foi provada, a obediência dele foi provada, desde casa até o Calvário, até o dia que subiu. A fé dele foi provada, mas ele não pecou, foi obediente até a morte. E essa tem que ser o nosso exemplo. Olhamos, independentemente das circunstâncias, é sermos obedientes. Se as circunstâncias nos pedem para corrompermos, não sermos corruptos. Se as circunstâncias nos pedem para sermos invejosos, controlamos esse desejo, expulsamos isso, ou substituímos esse desejo. Se as circunstâncias nos pedem para nos entristecermos, não estou a falar que, pronto, não vamos nos entristecer, né? Mas se as circunstâncias pedem, não olhamos muito pela tristeza, ou seja, não nos deixamos dominar pela tristeza. Porque se realmente existe uma esperança da ressurreição, eu não posso vir aqui e dar boa de cambalhota quando um irmão meu na fé morre. Né? Ou, por exemplo, um familiar meu, né? Estou a falar assim porque nunca perdi, não sei, né? Mas pronto, um familiar meu morre. A questão é, quando ele esteve em vida, você teve realmente a ter os devidos cuidados para a salvação da alma dele? Para quando ele morrer, tipo, você mesmo dá aquelas cambalhotas que geralmente nós damos.
não é para sermos insensíveis. Não precisamos ser insensíveis, precisamos ser compassivos. Né? Precisamos ser compassivos um pelo outro e não insensíveis. E essa é a ideia, exaltar a obediência. O valor da nossa fé está tudo ligado com a obediência. Mas pronto, vamos mais. Valor da fé, mesmo a questão do próprio Pedro que não vamos, acho que não vai ser preciso ler. O próprio Pedro que negou a Jesus passou por esse processo. Ele sabe muito bem o que é, né, manifestar o valor da fé em Cristo Jesus. Ele sabe bem o que é, porque de um lado é aquele que negou Jesus 3 vezes, né, que todos nós, antes de lermos que se arrependeu, o condenamos, né? Fogo, cheio, Pedro. Até tem músicas que diz mesmo, onde estava eu? Onde estava eu? Quando crucificaram o meu Cristo, é tipo, você ia fazer o quê? Mas pronto, né? Os que estavam com ele, né? Um que estava com ele o negou, e o que estava com ele é o que estava mais com ele, o negou, o mais próximo, o negou. O mais distante que podemos até afirmar que é Tomé era um incrédulo. E você? Né? Que a fé em Cristo vive simplesmente por uma crença e não como uma aliança. Que realmente não, eu creio nisso e assino. Não, pronto. Assim como o Senhor, como Israel respondia, né? Assim como o Senhor diz, é assim que eu vou tratar, ou é assim que eu vou passar a viver. E nós que só vivemos como uma mera crença, que Jesus é só uma crença, e às vezes estou prontos. Faço as obras do Senhor, prontos. Essas obras do Senhor que são quais, mas faço. Me reúno com os irmãos e prontos. E não encaramos isso como uma aliança, que realmente tem palavras, tem trâmites, tem cláusulas, né, falando assim contratualmente, cláusulas que a gente precisa cumprir. E aí a gente geralmente não se move nisso, não anda dessa maneira. Né? Julgamos a Pedro, né? Mas pronto. E o bom decorrer da história é que Pedro muda, ele aprende que o valor da minha fé não está em mim, em dizer, Senhor, mesmo se te levar a morrer contigo, não estava nisso. Ele realmente compreendeu que o valor da minha fé não está nisso, porque se não compreendesse, ele ia falar, ele disse, olha, eu não tenho ouro, nem tenho prata, o que eu tenho é Jesus, levanta-te em nome de Jesus. Ele realmente compreendeu que o valor da fé estava em Cristo. A forma de obedecer estava em Cristo, e não na forma que ele achava o mais correto obedecer, por estar mais próximo de Jesus. Não é nisso. Você vai ver esse episódio do Atos 3 mesmo, calma, Pedro, você atingiu essa maturidade quando? Nós só passamos 5 folhas. Você atingiu essa maturidade quando? Mas pronto, isso é outro assunto. Você atingiu essa maturidade quando? Mas a questão é essa, né? Fora isso das 5 folhas, ou mais até, é encarar como ele realmente encarou o valor da fé dele em Cristo Jesus. E que é um exemplo que a gente deve ter. E há um outro episódio em Atos 4, que todos nós sabemos, que é quando eles, depois de curarem, são levados para o Sinédrio, né? Eles dizem para não fazer mais isso, parafraseando, né? Não fazer mais isso, vão nas vossas casas aí bem, para umas boas chicotadas, voltaram. Tipo, você olha, calma aí. Aí só te falaram, Pedro, você lhe conhece, você estava com ele, aqui lhe bateram, mas olha a diferença da manifestação da fé dele, da confiança dele em Jesus. E é isso que eu tipo olho e falo, não, Senhor, realmente preciso. E tem vezes que, né, no Monte da Transfiguração, exemplo só para, no Monte da Transfiguração, né, os que ficaram a resolver aquele barulho, aquela confusão toda, né, do exorcismo, do menino endemoniado que não estava a conseguir. E perguntar a Jesus, por que a gente não consegue fazer? Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé, né? E Jesus alguma vez vai tratá-los sempre, vai tratar a fé deles como pequena. E creio que todos nós, quando lemos esses versículos, olhamos e dizemos assim, Senhor, aumente a minha fé. Creio que todo mundo já orou assim, Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé, Senhor, aumente. Mas a questão é essa pergunta, mas nós que oramos assim, Senhor, aumente a minha fé, você, ou nós, mas vou falar você é fiel na pequena fé que você tem? É que somos tão apressados, Senhor, quero ser mais, quero ter menos, quero temer mais. Mas a questão é, o nível de temor que você tem, és fiel nisso? É já te ensinar, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Não adianta nada eu te dar uma sabedoria divina, se nessa que você tem, você não é fiel. Uma sabedoria mais divina, se nessa que você tem, você não é fiel.
Não adianta, é que, Senhor, preciso me esvaziar, mas calma aí, o que você já tem agora que precisa ser esvaziado, me esvazia, mas aquilo aí mesmo que está se manifestando que precisa ser esvaziado, está a ser esvaziado, e você quer mais esvaziamento? Vamos esvaziar mais aonde? Se não tem espaço. E aí o pior é que nós mesmo selecionamos, não, é para, Senhor, não é assim, não estou a falar assim que é para rir, Senhor, eu mesmo sou mentiroso, me livra da mentira, mas no lado da minha namorada, deixa só. É que nós realmente selecionamos no lado, esse lado, pai, não toca só nesse. Eu mesmo entendo a tua obra redentora. Realmente tenho mesmo fé, entendo mesmo que aqueles que dizem ser discípulos são aqueles que obedecem aos teus mandamentos, aqueles que dizem que te amam são aqueles que te obedecem. Eu mesmo entendo, Senhor, mas não me deixa só cabular. Tá vendo? Fornicar. E para nós cristãos que já obedecemos, né? Por exemplo, existem os mesmos que não fornicam, isso é uma realidade. Não, mas Senhor, não, quero mesmo ser arrogante. Me deixa só. Quero mesmo continuar a ser, como assim, estou bem mesmo ser amigos. Cristão mesmo a te falar, não, eu sou bom, sou melhor sem ninguém. É tipo, isso é como você é cristão, comunidade, estou bem sem ninguém. Eu uma vez li esse post do meu irmão, você vai lá o comentário, mas te responde, mas deixa eu já. Não vou aqui me colocar em provações, que prova é o Senhor. Então a ideia é essa, né? É olharmos a maturidade de Pedro. Depois daquilo, aqueles Pedros, ou Pedro, que é mesmo, olhamos de um lado negou e de outro lado exultou. Se alegrou quando passou por isso, porque realmente sabia que estava a ser participante dos sofrimentos de Cristo, estava a ser participante da obra, da vida de Cristo, estava a manifestar a herança e a esperança que tinha nessa vida, nessa terra, e que é o que nós precisamos fazer, é o que nós precisamos fazer, é assim que precisamos viver, não há outra forma. Se quer outra forma, vai mais noutra fé, vai no islamismo que estão a prometer as prostitutas no reino, prostitutas não, as mulheres no reino dos céus, sei lá quantos, 20 e tal. Vai lá, porque aqui é mesmo para sofrer, aqui é para ralar, aqui é para sair sangue na luta contra o pecado. Aqui é para isso. Aqui é para dizer, não, fogo, Senhor. É assim, enquanto eu não estiver pronto, não me mande. Me quebranta ainda, me esvazia ainda, me dispa ainda, me revista de ti só depois. E não o contrário, vamos já, estamos lá e encontramos, e não sermos servos não prontos, cristãos não prontos. É que mínima coisa se criticar o irmão, aquele, não fala isso, detentor da verdade. E é isso que eu estava assim a passar, né? Passar a refletir. Prontos. E vamos mesmo já para Atos. Estamos nos 52. Vamos mesmo já para Atos. Atos 14. Né? 14, 22. Não, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiam com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações não lhes importa entrar no reino de Deus. Isso é uma verdade que a gente tem negado. Que importa realmente entrar no reino dos céus baseado em muitas tribulações, provações. Porque acho que é a palavra de Jesus, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A questão é, vou perseverar? Vou perseverar em base de quê? Né? Em base de quê? Como é que, apesar de já sermos justos em Cristo Jesus, como é que eu vou manifestar essa justiça se eu continuo mentiroso, se eu continuo o irmão que inveja, que incita a pior, que incita discórdia entre os irmãos, brigas entre os irmãos? Né? É Paulo a exortar, é Paulo a falar isso, né? E tem as palavras do nosso Senhor Jesus, diz assim: bem-aventurados aqueles, é como mesmo,
Bem-aventurados, Mateus só já está a lembrar. Mateus 5. Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E esse é um outro assunto. Eu creio que os irmãos vão concordar comigo. É que no cristianismo do século XXI angolano, ninguém quer ser mais bem-aventurado segundo as Escrituras. Já ninguém quer parecer ser bem-aventurado, porque já ninguém chora, né? Já ninguém é pacificador, já ninguém é manso, já ninguém é misericordioso, mas já ninguém é limpo de coração. E ainda mais quando as questões têm a ver mesmo com perseguição, com provação. Já ninguém quer passar realmente na provação sendo bem-aventurado. A questão é, será que temos sido bem-aventurados? Busque todas as bem-aventuradas que você conhece, de Gênesis a Apocalipse. Temos sido. Se não, temos buscado ser. O que eu acho muito importante é sermos honrados segundo as Escrituras. As Escrituras nos chamarem de felizes, honrados sois vós que quando passares por isso terão isso. E a gente tem passado por isso na consequência de ter aquilo. Tem passado, tem dado devido valor da nossa fé nas perseguições para darmos o reino dos céus. A herança, a esperança que temos. E voltando mesmo, mas pronto, vamos, para não levar mais tempo, vamos a Pedro mesmo, na lá de Pedro, né? Esse é o conselho de Pedro, no capítulo 4, que eu acho que todos nós devemos entender. Eu creio que a última coisa que eu falo aqui é: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou... Pois aquele que sofreu... Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pronto, o contexto todo, né, do Mateus 1, que eu deixei de lado, mas os irmãos podem ler. Né, a ideia de como devemos proceder, né, para manifestar o valor da nossa fé em várias provações. Né? Por exemplo, Pedro fala: sede santo porque o vosso Deus é santo. Né? Essa é uma das maneiras que a gente tem que proceder, que eu deixei de lado, mas creio que aqui resume, né? Porque basta o tempo decorrido para ter executado as vontades dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscência, borracheiras, orgia, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham para que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Mas pronto, creio que acho que aqui dá já muita volta e não há necessidade de mostrarmos a isso, e vamos só já tentar dizer assim, né? Quando a gente é provado, independentemente da aprovação, né, pode ser pequena, grande, média, ou bombástica, ou guerra da Ucrânia guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando a gente é provado, a primeira mentalidade que a gente deveria ter, ou deve ter, é pensar que não somos os únicos. Pedro até aqui fala que há várias provações que se passam, os jovens, vários outros irmãos estão a passar pelo mesmo. Então, olharmos e pensamos que não somos os únicos a passar isso. Não fomos os únicos a passar. A história toda, todos os irmãos passaram por isso. Há uns que passaram por provações de morte. Tivemos uma meditação sobre coragem da fé. Uma irmã que sonhou que o pai dele, só que já não me lembro, teve duas partes, uma teve cortada. Sim. Teve, só que esqueci o nome da própria irmã. Ela passou pelo mesmo. E não é só perpétua, ok, passou pelo mesmo. E não é só ela, Jesus também passou pelo mesmo. E Pedro nos aconselha: tá vendo, quando vocês passarem por isso, armai-vos com o mesmo sentimento que teve em Cristo. Armai-vos com esse sentimento. E essa é a exortação. Mano, precisamos manifestar o valor que a nossa fé tem. Porque se continuamos a viver dessa maneira, continuaremos na pequenez da nossa fé. Precisamos, como
a parábola do reino dos céus, vendermos tudo que temos para comprar aquele espaço onde tem a joia. Essa joia que é o reino. Precisamos compreender a obra da cruz de Cristo, né? Porque os irmãos vão olhar, tipo, acho que é em Mateus, só depois de Pedro dizer que tu és Cristo, filho de Deus vivo, é que Cristo passou a lhes ensinar que era preciso que ele passasse em Jerusalém para ser morto. Só depois deles entenderem isso. A gente precisa entender também isso, essa obra. Precisa entender quem é Cristo, os vários lados da sua cruz e viver nisso. E morrermos para nós mesmos, morrermos para nosso ego, morrermos para todo tipo de orgia, todo tipo de impureza, todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Até pode não ser pecado, como fala o autor de Hebreus 12. Pode até não ser pecado, mas tudo que atrapalha. Tudo que atrapalha. Largue. Abraão largou. Todos na Bíblia tiveram que fazer o mesmo. E nós somos os primeiros a exortar Abraão, que irá levar o irmão para lhe sacrificar. Sei lá, Jacó lutou com Deus. Elias não sei se fez o que, Sansão cortou. Somos os primeiros e testificamos. Não, nosso Deus realmente tem poder, mas calma aí, o poder de Deus, quando é que vai se manifestar na nossa vida? E quando eu estou a falar isso, não é precisamente alguém levantar e ressuscitar, ainda matar o teu eu para vir o nós, como fala o Douglas Gonçalves, o nós, a revelação de Cristo na igreja, no seu corpo. Vai sempre me perguntar, né? Quando é que o corpo de Cristo será? Quando é que Cristo realmente será revelado no seu corpo? E eu, quando faço essas perguntas, não faço fora, faço aqui. É quando é que realmente seremos, como a Dani vai falar, amigos de verdade? Quando é que vamos cultivar isso? Amanhã. Como se fôssemos os donos do tempo. Ainda que dissemos, como o Tiago fala, né? Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, é o Senhor, não é você. E você quer o quê? Hoje. Até quando vamos ser insensíveis nas causas um do outro? Não é isso, exorto para mim. Eu lembrei do episódio do Tsimba, que eu não fui. Eu tinha que lhe enviar mesmo, desculpa, não lhe enviei, vou lhe enviar depois. Não lhe enviei. E aí, se eu vos contar o real motivo que eu não fui, até os irmãos vão me condenar, por isso não vou contar. E até quando é que vamos profanar o valor que a nossa fé tem? Até quando vamos reduzir? Já tem muitos a fazer isso, a gente não precisa fazer o mesmo. A gente só precisa, como Pedro vai falar, ser santo como o nosso Deus é. E não é competição de santidade, é filho olhar para o pai e falar, pai, quero ser como você. Não é preciso. Tipo, até quando, né? Até quando que vamos ter que marcar reuniões extraordinárias no nosso meio e pautar a mesma coisa? Irmãos, oramos pouco. Irmãos, conversamos pouco durante a semana. Já temos um dia de reunião, né? Um dia só de reunião. E até quando vamos nos deixar levar por alguns sentimentos ou algumas conversas que realmente não dão glória a Deus? Não são pecado, mas é o que atrapalham a nossa comunhão, a nossa comunidade. Até quando? Né? São essas perguntas que eu creio que Deus colocou no meu coração, que é para perguntar-nos a todos nós, né? Perguntar a todos nós. Até quando que nós vamos realmente manifestar o valor que a nossa fé tem? Cremos. Temos aliança? Temos. Obedecemos? Mas quando é que vai se manifestar isso? Amanhã? É Pedro a falar que a vida é como a erva, né? Que é essa estação do Neves. A erva, quando murcha, todos nós conhecemos, só tem um problema de gravar muitos versículos, quando trabalhar com isso. A erva, é Pedro trazer essa imagem para falar, irmãos, não tem tempo para viver injustiça. Não tem tempo. Não precisamos também, ainda que tivesse, não precisamos viver, porque Cristo já viveu uma vida que nos mostra que é possível viver sim em justiça. É possível viver sim sem pecar. É possível viver sim sem ser dominado por um sentimento qualquer. Sem ser dominado pelo TikTok, pelo Facebook,
pelo WhatsApp, sei lá, pelos estudos, sei lá, qualquer coisa. Cristo realmente mostrou isso. Cremos? Cremos, tá bom. Quando é que vamos manifestar isso? Então essa era a meditação com Tiago para os irmãos, né? Não olhei aqui, né? Desculpem, é mesmo questão de hábito, mas creio que vamos nos habituando, né? Tudo é isso que eu quis partilhar com os irmãos e cito o Tiago, tanto para ti como para mim, que não sejamos só ouvintes. Acho que isso é algo que precisamos colocar aqui em cima, tá vendo? Não, o verso de Tiago, não sejais simplesmente ouvintes, mas praticantes. É nisso que precisamos perseverar. E como Pedro fala, e não há como duvidar, realmente somos guardados pelo poder de Deus. E é isso que eu tenho para partilhar com os irmãos. E bem. Ou tem... Estão prontos.